Já estamos de volta com o nosso programa de análises. O ministro Alexandre de Moraes votou nesta sexta-feira pela condenação da deputada federal Carla Zambelli a 10 anos de prisão e a perda do mandato parlamentar. O voto marca mais um capítulo do confronto institucional promovido pelo Supremo Tribunal Federal contra o Poder Legislativo. Segundo a acusação, Zambelli teria envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, com o apoio do hacker Walter Delgatti. A defesa nega. Ainda assim, o relator não apenas defendeu a condenação, como também determinou o pagamento de uma indenização milionária por supostos danos morais e materiais. Mais do que uma decisão jurídica, o posicionamento do ministro revela a disposição do judiciário em exercer poder absoluto, rebaixando o parlamento a uma instância subalterna. O Supremo vem adotando uma postura cada vez mais intervencionista, convertendo processos em espetáculos e ampliando sua influência sobre os demais poderes de forma direta, sem qualquer mediação democrática. O caso de Carla Zambelli se soma a uma sequência de ações punitivas que tem como alvo principal parlamentares ligados à oposição. O Supremo avança sobre a Câmara com medidas que não encontram paralelo na história recente do país, tratando deputados federais como figuras descartáveis, sujeitos à remoção sumária, sem ampla defesa e sem o respaldo das urnas. Na prática, o Supremo tem conduzido o país sob o argumento de proteger a democracia, mas com práticas que atentam contra os fundamentos do Estado de Direito. O Legislativo, diante disso, permanece paralisado. A inércia do Congresso diante das investidas da Corte reforça a ideia de que os parlamentares estão sendo transformados em peças decorativas, úteis apenas quando silenciosas e obedientes. A votação que pode levar à cassação de uma deputada eleita com mais de 900 mil votos é um divisor de águas. O que está em jogo já não é apenas a responsabilidade individual de Zambelli, mas o grau de submissão que o Poder Legislativo está disposto a aceitar. O tribunal, mais uma vez, consolida sua posição como protagonista absoluto da cena política nacional, atuando como julgador, legislador e executor, tudo ao mesmo tempo. O caso de Carla Zambelli é, do ponto de vista constitucional, idêntico ao de Alexandre Ramagem. Ambos os episódios atribuídos aos parlamentares aconteceram após a diplomação, o que aciona automaticamente a proteção prevista no artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal. Não tem jeito. Esse dispositivo garante que ações penais contra deputados e senadores, por atos cometidos após a diplomação, só podem prosseguir com autorização da respectiva Casa Legislativa. No caso de Alexandre Ramagem, a Câmara dos Deputados reconheceu esse direito e votou pela suspensão do processo, impedindo o STF de dar continuidade à ação penal. Mas, já no caso de Zambelli, o relator, Alexandre de Moraes, ignora completamente esse mesmo princípio constitucional e vota por sua condenação a 10 anos de prisão com perda de mandato, sem qualquer manifestação da Câmara, como exige a Constituição. Não vai dar certo. Se Ramagem não pode ser julgado, Zambelli também não pode. É claro isso. A lógica jurídica é exatamente a mesma. A diferença de tratamento entre os dois parlamentares não tem sustentação legal e revela uma postura de parcialidade inaceitável. A condenação imposta à deputada carece de força jurídica, pois já foi proferida a revelia do texto constitucional e sem o devido respeito ao processo legislativo previsto. Trata-se, portanto, de uma decisão politicamente orientada e juridicamente nula. Completamente nula.
Se a Constituição vale para um, tem que valer para todos. É óbvio. Qualquer outra conduta representa a subversão do Estado de Direito. O problema é que a Corte virou um animal acuado, com medo. O Supremo está, assim, desesperado. E esse desespero tem nome: perda de controle. O que estamos vendo agora é uma corte que já não consegue mais esconder sua intenção de manter o poder político nas próprias mãos, mesmo que isso custe a coerência, a legalidade e o respeito à Constituição. O artigo 53, no seu parágrafo 3º da Carta Magna, é claríssimo, e vamos dizer de novo: deputado só pode ser processado criminalmente por ato cometido após a diplomação se o Congresso permitir. Simples assim. Direto. Sem margem para enrolação ou interpretação. Não cabe. Mas o Tribunal Maior ignora isso. Passa por cima. Faz de conta que o artigo não existe e, o pior, com ar de superioridade e respaldo de uma bolha que ainda finge que o judiciário está acima de qualquer crítica. Não está. O problema é que não dá mais para disfarçar. Quando é ramagem, a Câmara vota, suspende o processo e o Supremo rosna. Quando é Carla Zambelli, a Corte vai lá e condena direto, como se a Constituição valesse num caso e não no outro. Como é que isso é possível? Não é possível. É a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Os dois parlamentares já estavam diplomados. Isso não é justiça, é vingança com toga. Agora, por que os ministros fazem isso se dizem guardiões da Constituição e homens de notório saber jurídico? Deveriam saber disso? Deveriam conhecer o artigo 53, parágrafo 3º? Mas a resposta é dura e necessária. Fazem isso porque o jogo não é mais jurídico, é político. E quando o judiciário se coloca como ator político, ele perde o pudor de respeitar a própria função. A Constituição vira obstáculo, não fundamento. Os princípios viram detalhes inconvenientes. É muito cômodo vestir uma toga, posar de imparcial e, ao mesmo tempo, ignorar os freios institucionais previstos justamente para evitar abusos. A verdade é que o tribunal deixou de julgar com base no direito há muito tempo. Hoje julga com base em conveniência, narrativa e cálculo de impacto. E isso é um perigo gigantesco para qualquer democracia. Portanto, essa história de que são os guardiões da Constituição já não cola mais, papai. Guardião que rasga o texto que jurou proteger não é guardião coisa nenhuma. E o que se desenha cada vez mais é um tribunal isolado, autorreferente e disposto a atropelar quem estiver no caminho. Basta ser de oposição, basta pensar diferente, seja deputado, senador ou mesmo à vontade do eleitor. O próprio ministro Gilmar Mendes disse certa vez que não adianta o Congresso votar as leis ou fazer qualquer coisa. Não adianta. A última palavra vai ser sempre do Supremo, como se o Legislativo fosse um animalzinho de estimação qualquer. Então, para que república como a que conhecemos? Para quê? Se um poder se acha mais importante que o outro. Tem ministro aí que quer oficializar essa condição, dizendo que o país precisa de um regime semipresidencialista para que eles possam governar. Isso está longe de acontecer, muito longe, mais próximo, quem sabe, até da impossibilidade do que o fato consumado, o fato em si. E o que é pior, essa crise toda é criada por um único nome, apenas um único nome, e você sabe qual é. Um programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. E agora nós vamos falar um pouquinho do internacional.
já que os chineses devem chegar a Washington neste fim de semana para negociar as tarifas com o governo americano. O vice-premier chinês He Lifeng se reuniu nesta sexta-feira com a presidente da Suíça Karin Keller-Sutter em Genebra, às vésperas das negociações comerciais com os Estados Unidos. Paralelamente, o secretário do Tesouro norte-americano Scott Bessent também manteve encontro separado com a chefe de Estado suíça, em um gesto diplomático que antecede as conversas cruciais do fim de semana. No mesmo dia, o presidente Donald Trump elevou o tom ao afirmar que tarifas de 80% sobre produtos chineses parecem apropriadas, pois é a primeira vez que o presidente norte-americano sugere publicamente um percentual específico de tarifas alternativas em contraste com os atuais 145% já impostos à China, no contexto da escalada da guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta. Apesar da retórica, integrantes do governo norte-americano classificaram as conversas do fim de semana como uma tentativa de reduzir as tensões bilaterais. As reuniões em Genebra são vistas como uma possível abertura para um novo entendimento entre Washington e Pequim, num momento de forte instabilidade nas relações comerciais globais. Conosco hoje o nosso especialista em geopolítica, Gerson Gomes. Olá, Gerson, é um prazer tê-lo de novo aqui conosco, A China pedindo para conversar. Será que nós poderemos ver agora um avanço dessas negociações já neste fim de semana? Seja bem-vindo. Muito bom estar de volta, Paulo, hoje, no dia da vitória na Rússia, né? Porque hoje nós temos uma celebração defasada do resto do Ocidente e muitas coisas estão acontecendo. Xi Jinping na Rússia, junto com Lula, junto com Putin, junto com Maduro, e ao mesmo tempo nós temos grandes negociações com os Estados Unidos acontecendo exatamente porque a China chega num nível extremamente perigoso do seu comércio internacional. Hoje, portos, containers, comércio, uma série de indústrias dentro da China que tem a sua economia eixada na exportação, principalmente para os Estados Unidos, aqui para os Estados Unidos, passa por um momento crucial, porque se não conseguir reverter as tarifas altíssimas, que na verdade inviabilizaram a exportação da China para o mercado dos Estados Unidos, ela entra em colapso. Há notícias de que quase 30 bancos na China já estão com dificuldades, porque é um efeito cascata, né, Paulo? Então, tudo leva a crer que deve haver uma convergência em cima daquelas demandas que o presidente Trump já havia feito. Não podemos esquecer que a Grã-Bretanha anunciou esta semana, mais precisamente ontem, que chegou a um acordo com os Estados Unidos extremamente vantajoso para os americanos, praticamente zerando tarifas entre os dois países, em especial no que diz respeito aos veículos de luxo que os ingleses precisam. Eles têm quase 1/3 de toda a produção da Grã-Bretanha vem aqui para os Estados Unidos. Então, houve sim avanços muito grandes e tudo leva a crer que vários países como Japão, Coreia do Sul, Índia, a própria Grã-Bretanha agora já avançam nas negociações para derrubar as tarifas e a gente já percebe que aquela estratégia do Trump de jogar os números lá em cima para os demais países do planeta serviu apenas para chamá-los a uma negociação. Mas no que diz respeito à China, é sim uma estratégia geopolítica, Paulo. E o que foi interessante é que foi a própria China quem pediu essa reunião, né? Agora, o que representa isso, né, do ponto de vista da geopolítica, uma vez que o presidente Lula anda dizendo por aí um monte de besteira, como foi feito agora, né, no dia de ontem, dizendo que, graças a Deus, nós temos a China. Isso não complica a situação diplomática do Brasil num momento como esse, nesse tabuleiro da geopolítica? O que você tem a dizer sobre isso? Não tenha dúvida, o Brasil hoje vive um dos momentos mais dramáticos da sua política externa, porque Lula corre para o colo da China
prestigiando a cerimônia do Dia da Vitória na Rússia, ao lado de vários ditadores. Na verdade, não existiu um único país democrático considerado pelo mundo ocidental que compareceu à cerimônia, que foi uma cerimônia militar muito potente, quis passar uma mensagem, mas o Brasil esteve ali ao lado do Irã, esteve ao lado da própria Venezuela, Maduro, de Cuba, de Díaz-Canel. Ou seja, realmente o que o presidente Lula tenta é alinhar o seu governo com essa parte, vamos dizer assim, do mundo que promove justamente as políticas externas da China. Só tem um problema, Paulo, é que no Brasil o presidente Lula ele não tem o respaldo nem da classe econômica, nem da elite política do país para isso que ele está tentando fazer, talvez ouvindo o Celso Amorim ou aquele pessoal da old school do PT. E por que eu digo para você que é uma situação muito difícil e dramática? Porque ao mesmo tempo que ele vai à Rússia, o seu ministro da Fazenda encontra-se aqui nos Estados Unidos, no Vale do Silício, com o pires na mão, pedindo que os investidores americanos vão ao Brasil e que não descartem o Brasil das suas prioridades de investimento. O Brasil hoje está numa posição dramática. Por quê? Porque prefere, do ponto de vista geopolítico, se alinhar com a China, como ele disse, ainda bem que temos a China, mas na verdade a China não sobrevive dentro do comércio internacional sem o dólar. O yuan chinês não se presta a ser a moeda de troca, a moeda de reserva mundial. E por que não? Porque o yuan é uma moeda controlada pelo Partido Comunista. E ninguém quer negociar numa moeda que é controlada pelo Partido Comunista e que não tem um livre comércio internacional e que você possa trocar em qualquer país. Então hoje o Brasil se encontra numa situação, podemos dizer assim, antagônica entre o seu ministro da Fazenda, que vem aos Estados Unidos tentando uma reaproximação, e o presidente Lula, que vai à Rússia se afastando do Ocidente, Paulo. O que o presidente brasileiro deveria fazer é justamente o que o presidente chinês está fazendo, né? Jogando nas duas pontas. O presidente chinês estende a mão para o governo brasileiro, mas não quer largar o osso de jeito nenhum, o osso americano. Já vai pedir para ajudar, vai pedir para ceder, e eu acho que vão acabar chegando a um acordo nesse fim de semana. E na segunda-feira a gente já vai ter aqui, né, uma boa notícia para dar com relação a isso. Agora, se a China tomba, né, com relação a isso, baixa a cabeça para uma situação como essa, como tudo indica que vai abaixar, o resto do planeta todo vai nessa. E o presidente brasileiro ainda acreditando como se estivesse numa quinta série, trabalho de quinta série, achando que vai dar tudo certo, que vamos contra o imperialismo americano, vamos agora aqui para o outro lado dessa balança, a China aqui, China acolá. Conversa fiada, né, Gerson? Conversa fiada, né? Verdade. O Brasil ele não tem estatura geopolítica para realmente ditar uma política externa com autonomia, com independência. Nós sabemos disso. O gap que existe, ou seja, a distância do Brasil hoje dos principais países no que diz respeito à ciência e tecnologia, cada vez se aprofunda. E é uma coisa estranha, Paulo, porque nós temos uma indústria muito competente. Nós temos, por exemplo, o único acelerador de partícula do hemisfério sul, fica ali na área de Campinas. Nós temos uma indústria aeronáutica que é a terceira maior do mundo. Nós temos capacidade realmente de nos inserirmos nos grandes players na área da indústria de defesa, por exemplo. No entanto, a gente está com o freio de mão puxado por causa da incoerência ideológica. Se o Brasil realmente estivesse respaldando Lula e ele caísse para o colo da China com convicção, com o respaldo político, eu até poderia dizer que, quem sabe, poderia dar certo. Mas não é essa a verdade, Paulo. O fato é que o PT sonha com uma proposta marxista, sonha com um modelo autoritário, vai junto aos principais ditadores celebrar o Dia da Vitória na Rússia, mas ao mesmo tempo toda a sua economia e mais do que isso, a sua indústria, o seu mercado financeiro está integrado e até culturalmente, podemos dizer, com o Ocidente. Então, as nossas relações comerciais com a China são muito vantajosas porque nós vendemos mais do que compramos, mas nós precisamos da indústria, da ciência, da tecnologia, da integração de sistemas que ocorre com a Europa e Estados Unidos. Então, Paulo, se correr o bicho come,
mas infelizmente o presidente Lula e o seu governo com a política externa têm tomado uma decisão que só deixa o Brasil atrasado. É como se a gente estivesse perdendo mais uma década por causa dessa incongruência entre o que deseja o Partido dos Trabalhadores, que volta ao poder com um modelo econômico já ultrapassado, que nós já tivemos a oportunidade no governo Dilma 1,5 de sofrer a maior crise econômica, talvez, da história recente do país, e agora a gente caminha na mesma direção com aquele tripé. Corrupção na estratosfera, temos a segurança pública colapsando e agora o sistema econômico completamente perdido no meio dessa guerra tarifária entre Estados Unidos e China. E o Brasil, que poderia aproveitar esse momento para se posicionar, ainda está patinando por causa da ideologia, Paulo. Olha só, você falou aí, né, nesse acelerador de partículas de Campinas, e você acredita que eu conheço a pessoa que desenhou esse acelerador? Doutora Ana Maria Cury, a quem eu mando um forte abraço e que nos assiste com frequência. Olha que coisa interessante. E daqui a pouquinho a gente vai falar, Gerson, dessa situação, né, que você mencionou agora do governo, do desconforto do governo. Nós vamos falar do nacional, vamos falar, né, do que representam esses 315 votos na Câmara dos Deputados. Isso já assusta o Planalto, porque agora ficam faltando apenas 27 votos para que se abra um processo de impeachment contra o pai do PT, o pai dos pobres. Então é realmente uma situação que daqui a pouco a gente vai falar, mas eu ainda quero ficar no internacional. Nós vamos analisar agora, chegou o momento, uma situação que tem deixado o mundo bem admirado. A operação realizada pelas forças especiais americanas na casa do ditador Nicolás Maduro, na casa que eu digo em Caracas, no centro de Caracas. Nós temos uma ideia de como aconteceu o resgate dos 5 opositores de Maduro, que estavam na embaixada da Argentina, exilados há cerca de 1 ano e meio. Veja, são análises, tá bom? Essas pessoas eram presos políticos quando Maduro expulsou os diplomatas argentinos e mandou cortar a água e a luz dentro do prédio da embaixada para forçar os opositores a se entregarem. O governo brasileiro ficou de dar proteção ao prédio para evitar que as tropas de Maduro adentrassem a embaixada. Mas a resistência e resiliência dos exilados chamavam muito mais a atenção. É como se eles já soubessem de alguma coisa, que eles seriam resgatados no momento oportuno. Pois nesta quarta-feira aconteceu. Uma ação cinematográfica chamou a atenção do mundo quando o governo americano, usando os serviços e expertise da CIA, a agência de inteligência, conseguiu resgatar todos os 5 opositores e transportá-los em segurança para território americano sem disparar um único tiro e nem entrar em confronto direto com as tropas venezuelanas. Foi uma operação cirúrgica, secreta e uma demonstração incontestável de habilidade e força de deixar o mundo de cabelo em pé, com inveja. Mas, enfim, como os americanos conseguiram isso? Vamos analisar agora as possibilidades de atuação e depois nós vamos chamar o Gerson Gomes para ver o que ele tem a dizer a respeito disso. Possibilidade número 1, por ar. Só se fosse com o uso de helicópteros que não fizessem barulho para não serem identificados pelas forças de Maduro, o que é muito, mas muito difícil mesmo. Para isso, iriam precisar de longos cabos para resgatar os opositores pelo ar e levá-los de volta para dentro das aeronaves. Isso é muito pouco provável, para não dizer quase impossível nos dias de hoje e até amador demais. É diferente de outros tempos. Não é mais a característica das forças especiais americanas hoje em dia. O helicóptero, para que você tenha uma ideia, mais usado nessas operações é sempre o Black Hawk. E ele é muito barulhento. Dá só uma olhada aí.
Não dá, fica parecendo o Rumble. Não dá, essa possibilidade está descartada. Todos os radares e até mesmo os seguranças de Maduro teriam percebido. Então vamos para a segunda possibilidade. Convencimento e suborno dos guardas venezuelanos e brasileiros. Essa já melhora um pouco, mas também é descartada quando se sabe que o governo de Maduro não perdoaria os traidores e os julgaria com a mão pesada do Estado. Mas você pode perguntar, e se eles também recebessem uma proposta de asilo nos Estados Unidos, com empregos e altos salários? Ainda assim não seria viável porque os parentes ficariam na Venezuela e seriam igualmente perseguidos e torturados por Maduro. Nem mesmo os brasileiros ficariam livres de punições pelo governo Lula também, e sair com os opositores pela porta da frente, mesmo vestindo roupas militares para disfarçar, não daria certo. Era muito óbvio. Os soldados de Maduro estavam treinados para identificar qualquer movimento estranho em torno da embaixada argentina em Caracas. Então essa também está descartada. Número 3. Só se os americanos tivessem o controle da tecnologia de teletransporte, como nos filmes da Marvel, o que nos parece ainda mais distante da realidade e mais parecido, óbvio, com uma obra de ficção ou filme de Hollywood. E mesmo que tivessem essa tecnologia, não colocariam em prática para um resgate como este. Melhor seria capturar logo o Nicolás Maduro diretamente no avião dele e tudo já estaria resolvido. Não, esta possibilidade também está descartada, não existe. Então, a possibilidade que resta é de ação por baixo da terra, subterrânea, e que tem se mostrado muito usada e eficiente para o resgate de muitos alvos de interesse, como foi, por exemplo, o do El Chapo, el chefão do cartel mexicano, que foi resgatado da cadeia de maneira espetacular por um túnel feito pelos comparsas dele. Os caras foram tão precisos que saíram debaixo do vaso sanitário da cela dele. Ele só teve o trabalho de sair ali por trás e entrar ali, levantar o vaso sanitário e vazar. Olha lá, foi desse jeito aí que aconteceu. Os caras chegaram debaixo do vaso sanitário da cela dele. Espetacular. O mesmo sistema foi usado no Brasil também. No assalto ao Banco Central em Fortaleza, lembra disso? Os caras foram cirúrgicos também, e até hoje boa parte do dinheiro e nem os cabeças do assalto foram encontrados. Apenas os operadores daquele assalto acharam que tinham aprendido a técnica, eles foram presos. Mas antes disso acharam que tinham aprendido a técnica e tentaram repetir o mesmo sistema em Porto Alegre, na agência da Caixa Econômica Federal da região. Não deu certo e todos eles acabaram presos pelo COT, o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. Só os orelha seca, porque os cabeças mesmo, a inteligência que bolou todo o sistema, nunca foi encontrada. Mas o esquema da CIA em Caracas foi preciso. Os caras conseguiram um endereço a cerca de 1,5 km a leste da Embaixada da Argentina. E passaram um ano inteiro planejando e fazendo um túnel sem levantar a menor suspeita. Os agentes eram americanos venezuelanos e por isso ninguém desconfiou de absolutamente nada. Falavam todos como os nativos. Eles trabalharam tranquilos, como se estivessem em uma obra regular ali perto da embaixada. Retiravam areia e terra todos os dias e se ouvia até barulho de bate-estaca. Tudo certinho, bonitinho, como em uma obra normal, sem levantar a menor suspeita. Foi assim durante esse tempo todo, com a ajuda de satélites e drones especializados, para que pudessem ter a localização exata, precisa de cada milímetro. Só trabalhavam de dia, nunca de noite, segundo o rito normal de toda obra de construção, apenas para não levantar suspeita. Aí veio o momento. Conseguiram chegar aonde deveriam, com carrinhos sobre
trilhos, iluminação e oxigênio para os resgatados. Tudo certinho. Esperaram então pela saída de Maduro do país para um encontro com Putin em Moscou. Lula também foi. O momento era perfeito demais e muito aguardado. Ao mesmo tempo, enviaram representantes diplomáticos ao Brasil para desviar a atenção. Tudo controlado pelos militares diretamente de Washington. Apenas a CIA, Marco Rubio e o presidente Trump sabiam do plano. E era necessário que tivessem êxito para mandar um recado claro e duro para o mundo, do tipo: não mexam com a gente te pega em qualquer lugar. Uau! Pronto, chegou a hora, tudo certinho. Entraram pelo cômodo planejado, se identificaram aos opositores e pediram que os reféns colaborassem, fazendo silêncio e agindo super rápido, pois assim o fizeram, e todos saíram de maneira bem rápida, furtiva e sem deixar vestígios. As autoridades venezuelanas só identificaram o resgate depois que os opositores já estavam seguros em Miami, nos Estados Unidos. Agiram na madrugada e sem barulho, uma operação digna de roteiro cinematográfico que humilhou o sistema de Maduro e mandou recado para todas as autoridades globalistas da América do Sul. Eita maravilha! Que bacana isso, hein? Gerson Gomes, você ouviu aí, né? O que você tem a dizer sobre isso? Foram todas as possibilidades analisadas. Lembrando que são possibilidades. Você que é militar, o que você achou dessa operação americana? Bom, do ponto de vista da operação, Paulo, existe, obviamente, uma estrutura muito competente que contou com uma rede de apoio dentro da Venezuela. Isso é inquestionável. Mas eu não gostaria de avançar nos aspectos táticos da operação e sim pensarmos nos aspectos estratégicos. E eu explico. Dessas 5 pessoas que foram resgatadas, nós temos ali a Magali Meda, o Pedro Urruchuto, a Cláudia Maceiro, Humberto Villalobos e o Omar Gonzalez. Esses 5 integravam o núcleo duro do partido Vente Venezuela, da Maria Corina Machado, e eram utilizados como uma moeda de troca para conter a Maria Corina. Então, nessa operação, Paulo, não somente esses 5 foram retirados, como a mãe da Maria Corina Machado também, uma senhora de 80 e poucos anos, que já estava com muita dificuldade e que era utilizado para amedrontar Maria Corina Machado. Então você veja que muitas pessoas perguntam: como é que Maria Corina Machado ainda se encontra na Venezuela? É porque ela era contida por causa dessas negociações que eram feitas de ameaças. Mas eu vou além. Nós tínhamos uma sexta pessoa que estava nesse grupo e que foi obrigada a se entregar às autoridades em dezembro. Essa sexta pessoa é o Fernando Martínez Motola. Ele foi obrigado a sair da embaixada porque não aguentava mais a tortura, estava muito debilitado e acabou falecendo logo 2 meses depois, em fevereiro. Por quê? Porque ali eles cortavam a luz, cortavam a água e pressionavam, apesar da embaixada estar sob a segurança do Brasil. E aí fica aquela pergunta, né, Paulo? Se o Brasil teve, o presidente Lula, a ousadia de receber a Nadine Heredia na embaixada brasileira lá em Lima, fez uma operação de resgate com salvo-conduto, por que não fez o mesmo por esses venezuelanos que estão há mais de um ano sob a custódia, sob a segurança do Brasil? E você veja que os Estados Unidos fazem uma operação muito inteligente, porque agora a Maria Machado tem total liberdade. Ela não tem como ser pressionada porque o núcleo duro do seu partido foi retirado, a sua mãe também foi retirada do país, e tudo leva a crer, Paulo, que agora as tratativas dela com o Departamento de Estado, com o Marco Rubio, vão para um outro nível de liberdade de ação para que ela opere junto com essa força subterrânea que existe na Venezuela. Nada disso teria acontecido, Paulo. E há quem diga, inclusive, que a primeira fase da operação eles foram retirados do país por parte terrestre, e veja que houve uma colaboração grande de forças que estão dentro da Venezuela.
Mas eu vou além e no meu comentário terminando sobre o aspecto macro. É que nós vemos, Paulo, que hoje a Venezuela encontra-se numa situação dramática, porque o preço do barril do petróleo está sendo derrubado propositalmente por Donald Trump. Em um acordo com a Arábia Saudita, hoje o barril do petróleo já chega ali a $57, e isso inviabiliza, e mais do que isso, a Venezuela hoje está sem as companhias americanas explorando na Venezuela, que foram obrigadas a sair. Então, particularmente no que diz respeito ao petróleo, que é a única fonte de financiamento do regime, eles estão colapsando. A ida de Maduro à Rússia, se encontrar com Lula, encontrar-se com o líder do Irã, encontrar-se até mesmo com Dias-Canel, é uma oportunidade deles tentarem uma saída. Mas eu te digo, Marco Rubio e o presidente Trump, com essa operação, estão dizendo que não haverá nenhum tipo de cessão, de negociação. E veja que foi dada uma versão oficial, você viu a versão oficial que foi apresentada pelo governo venezuelano? Eles dizem que não, foi feito um salvo-conduto que foi negociado em alto nível. E aí eu te pergunto, Paulo, se foi feito um salvo-conduto negociado em alto nível, qual foi a contrapartida? O que os venezuelanos ganharam para ceder? Ganharam absolutamente nada, Paulo. O que leva a crer que não houve essa negociação, não houve salvo-conduto. O que deve ter havido, como você colocou, é uma dessas opções, foi uma operação militar muito bem executada. Não, o Marco Rubio disse, né, não houve nenhum salvo-conduto, não houve nenhuma negociação. Ela foi realizada unilateral exclusivamente e inteiramente atribuída às forças americanas e o estado de Washington, né, na Casa Branca e o Pentágono. Todo mundo trabalhando em função disso. Agora eu vou te falar um negócio aí que muito pouca gente sabe. Eu não sei nem se a gente deveria falar sobre isso. Uma vez conversando com uma diplomata que trabalha, né, locada no Palácio do Planalto, ela disse que o próprio Palácio do Planalto tem inúmeros túneis, né? Tem túnel que sai, inclusive, numa casa, não sei nem se devia estar falando, mas vamos lá, né? Sai lá no meio da Vila Planalto, que é uma vilazinha que está ali, ou seja, você pode vender todas as casas da Vila Planalto, mas você tem uma ou duas ali que você não sabe nunca quem são os donos, elas nunca entram em negociação, não são alugadas, nada, ficam sempre ali, entendeu? Podem ser, entendeu? São túneis, né, que saem. Várias embaixadas fazem isso, constroem e, vamos lá, você tem uma embaixada num país hostil, né, geralmente um país muito complicado. Você precisa de um bunker, você precisa de uma rota de fuga, então isso é bem interessante. Né? Vai que seja isso mesmo, né? O Washington entra em contato com a Argentina, os caras falam, não, tem sim, tem por aqui. Até os aviões mais modernos têm, ou seja, você tem um compartimento que liga a parte das bagagens, né, para o compartimento de passageiros, entendeu? Então, é muito possível que isso tenha acontecido. Agora eu te pergunto o seguinte, o que você acha que representa essa operação de resgate? Tanto para os americanos como para Maduro e para o mundo, pois ela acaba revelando o nível de tecnologia e comprometimento dessa nova administração de Trump. É ou não é? O que você acha que isso representa? Porque eu acho que representa muita coisa, né? Mas eu queria ouvir a sua opinião. Como nós temos falado, Paulo, a política externa dos Estados Unidos, ela, nos últimos anos, de certa maneira, ela considerava a América Latina num nível muito secundário, terciário às vezes. Eu costumo dizer que a Colômbia foi o Afeganistão dos Estados Unidos. Por quê? Porque foram décadas de grande investimento na Colômbia e agora nós temos Gustavo Petro, o presidente, um narco-guerrilheiro, alguém que vem da guerrilha e migra para o narcotráfico e alguém que, inclusive, há grandes evidências de que não somente ele foi um narco-guerrilheiro, como também ficou viciado no consumo da cocaína. Há grandes evidências de que muitas e muitas vezes as suas falas e publicações no Twitter são ocasionadas por uma confusão por causa da questão da droga-adicção, ou seja, do vício na droga. E o que nós temos hoje na América Latina é um novo momento, um novo interesse por dois aspectos. Primeiro, pela presença da China. Veja aquele porto que foi construído no Peru, que é um porto importantíssimo, e esta semana
o Scott Bessent, que você já citou aqui no programa, fez uma reunião com enviados do Peru para justamente alinhavar algum tipo de negociação comercial privilegiada para o Peru para neutralizar essa influência da China. Você viu o que aconteceu no Canal do Panamá, que as empresas chinesas que estavam do lado do Atlântico e do Pacífico, que poderiam impedir o trânsito da Marinha de Guerra dos Estados Unidos saindo do Atlântico para o Pacífico e vice-versa, foram agora neutralizados e o Canal do Panamá volta ao controle dos Estados Unidos no que diz respeito à liberdade de ação das suas marinhas, ou principalmente da Marinha de Guerra. Então, veja que a América Latina hoje, Paulo, ela ganha um outro contorno por causa da presença do Marco Rubio, não tenha a menor dúvida. Há quem diga, inclusive, Paulo, que hoje o Marco Rubio é considerado um nome mais até do que o J.D. Vance para a sucessão do presidente Trump. Olha só, não podemos esquecer que foi o único secretário de Estado nomeado pelo presidente Trump que contou com praticamente 100% dos votos do Senado Federal. Ele é um senador muito prestigiado, primeiro latino da história dos Estados Unidos a ter esse poder, e agora, como eu já comentei aqui no nosso último programa, ele se encontra numa situação sui generis, que somente Harry Kissinger conseguiu reunir tamanho poder durante o governo Nixon, porque ele, neste momento, ele tem 3 chapéus, ou seja, ele tem 3 atribuições simultâneas, que são como se ele estivesse reunindo um super ministério, como foi o Paulo Guedes na gestão Bolsonaro, que reuniu 3, 4 ministérios em um só. Hoje é o que está acontecendo com o Marco Rubio. E ele olha a América Latina com um interesse, Paulo, impressionante. Você conhece, você já morou aqui, já trabalhou aqui na Flórida, conheceu o que é a comunidade cubana, e o Marco Rubio, ele tem um entendimento do que é o Foro de São Paulo, do papel de Lula e Fidel Castro e Chávez na construção, sabe que na Nicarágua nós temos ali ainda um dinossauro, o Ortega, que ainda é desse tempo, e sabe que Lula é extremamente comprometido com a corrupção. Então, é um momento em que não é somente a questão do INSS no Brasil, dos empréstimos e até da perseguição política. Hoje, Marco Rubio sabe exatamente o que está acontecendo. E eu vou te dizer algo. Essa ida do enviado do Marco Rubio ao Brasil, como você bem disse, foi uma espécie de finta também para desviar a atenção da operação. É verdade, mas a principal função da ida dele não foi nem falar sobre a questão do PCC e Comando Vermelho serem classificados como organizações terroristas. Não é nada disso. Ele foi conversar com o presidente Bolsonaro. Essa era a principal missão, era levar algum tipo de mensagem ao presidente Bolsonaro e ouvir do presidente Bolsonaro uma análise da conjuntura, de modo que Marco Rubio estivesse convicto de que tudo que vai acontecer daqui para frente está alinhado com os interesses dos Estados Unidos, e eu posso te afiançar, Paulo, aos Estados Unidos de Marco Rubio e de Donald Trump, o governo Lula é considerado como um governo paraditatorial. Alexandre de Moraes e essa configuração hoje que nós temos no Brasil do Poder Judiciário nos coloca como países que são considerados como democracias fragilizadas, vamos dizer dessa forma. E é assim que saiu na mídia internacional o Brasil participando do Dia da Vitória na Rússia ao lado de ditadores e de democracias fragilizadas. Vamos usar esse eufemismo assim, então, Paulo. Olha só, vamos falar agora um pouco do nacional, já que nós estamos colocando essa situação, né, de desequilíbrio que nós estamos vendo entre os poderes da República do Brasil. Um desequilíbrio, né, muito grande, notório e assustador, ao ponto de um dia aqui no programa da manhã, ao meio-dia, o nosso comentarista Carlos Dias ter levantado uma possibilidade que ninguém havia, né, notado ainda, que é justamente a possibilidade de se mudar o regimento interno e destituir o presidente da Câmara, Hugo Mota, justamente por ele não ter cumprido com o que prometeu, né, para ser eleito pelos seus pares o presidente da Câmara. Aí agora aconteceu uma coisa interessante. Pegando por esse fio, né, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança apresentou um PRC
que é justamente para alterar o regimento interno da Câmara, tornando possível afastar o presidente da casa. Olha só, Gerson, e para isso são necessárias apenas 171 assinaturas. Se essas assinaturas acontecerem, ele é afastado automaticamente. Olha só que interessante. Aí a coisa vai crescer. Por quê? Porque nós vimos essa semana, na quarta-feira, a Câmara aprovando por 315 votos a suspensão do processo contra o deputado Alexandre Ramagem. Veja, nós estamos apenas 27 votos, como dissemos aqui no início do programa, para, por exemplo, um impeachment do governo Lula. E aí, se por acaso o Planalto e o Judiciário estivessem apostando, não, isso não vai acontecer porque nós temos o presidente da casa na coleira, na mão. Aí agora, se os caras aprovam com 171 assinaturas o afastamento do presidente da casa e quem assume é o vice-presidente, aí tudo pode complicar, né, Gerson? Aí tudo pode complicar. Legal que nós estamos aí há 1 ano e meio de 2026, ou seja, das eleições de 2026. O que você pensa a respeito disso, Gerson? Pois é, Paulo. Quando a gente olha daqui do exterior o que está acontecendo no Brasil, eu posso te dizer, sem sombra de dúvida, que hoje o Brasil é acompanhado como se fosse a experiência da Nicarágua, da Venezuela e até mesmo de alguns países da Europa, em que a direita, ou a rotulada extrema-direita, né, tanto na Romênia, como aconteceu agora, veja, na Alemanha, dificuldades de eleição. Nós temos eleição em Portugal agora acontecendo, em que o Chega está crescendo. Na Espanha acontece o mesmo fenômeno. Então, hoje, o mundo todo vive esse pêndulo. Só que o Brasil, ele está num momento de perseguição política tão exacerbada, de uso, de instrumentalização do Poder Judiciário para a perseguição de opositores, de uma maneira tão escrachada, que fica nítido, né, Paulo? Veja, por exemplo, quando os dois candidatos à prefeitura de Niterói e Rio de Janeiro, 2 deputados, o Ramagem, novamente eu trago o nome dele, porque à época ele teve a Polícia Federal visitando e fazendo uma busca e apreensão na sua casa. O Jordi, a mesma coisa. Nós tivemos a mesma coisa acontecendo com o Capitão Assunção em Vitória. Ou seja, candidatos do PL eram visitados pela Polícia Federal. E isso foi avançando. Nós tivemos o Francisquini, deputado estadual, cassado, tivemos o Deltan Dallagnol, ameaças ao senador juiz Sérgio Moro, e chegamos agora ao ponto da Carla Zambelli. E que eu gostaria de falar sobre a Carla Zambelli, porque é muito importante, Paulo, a gente entender que a Carla Zambelli foi a mulher mais votada de todo o país na última eleição. Ela teve quase 1 milhão de votos em São Paulo. Então, como é que a gente atropela a democracia dessa forma como eles estão fazendo? Veja que somente ela e Eduardo Bolsonaro juntos elegeram quantos mais deputados do PL, já que nós temos o sistema de legenda proporcional. Então você veja que a perseguição política ela é direcionada e está escrachada. Isso está sendo feito agora contra o Gaia, ameaças contra vários dos deputados e senadores que, por se destacarem, são colocados no alvo, na mira do Supremo Tribunal Federal. O problema, Paulo, é que isso está tão visível, essa perseguição política está tão óbvia, que vai ensejar algum tipo de reação. Nós já sabemos que o presidente Trump conhece a situação, mas ele tem muitas outras preocupações no mundo todo. É verdade, a gente sabe disso. Só que hoje, Paulo, como a gente já falou nesse programa, o secretário de Estado dele está acompanhando de perto tudo o que acontece na Venezuela, como a gente viu com essa operação, lá no Peru, conforme a reunião que nós vimos essa semana, no Canal do Panamá, no Canadá, que teve uma reunião essa semana do eleito da esquerda, que já foi se reunir com Donald Trump e tomou umas indiretas grandes ali na reunião, e eu posso te afiançar, vai chegar a hora do Brasil, Paulo. O Brasil será chamado para se explicar em algum momento. E essa situação política nossa interna é insustentável.
Eu espero que a gente consiga chegar às eleições de 2026, tenhamos um processo eleitoral rígido e que a gente consiga reverter isso pela via institucional, com uma eleição substancial de 2/3 dos senadores e a retirada do Supremo Tribunal Federal daqueles juízes que devem ser afastados porque estão atropelando a Constituição, agindo ao arrepio da lei. Tá certo, Gerson, chegamos ao final aqui do nosso programa, já não temos tempo para mais nada, mas foi muito bom, muito esclarecedor, e nós vamos ficar atentos, como sempre a gente diz, né, domingo é dia de conversa aí nos Estados Unidos, na Casa Branca, e neste fim de semana nós vamos ter a China se reunindo com os Estados Unidos para tratar justamente dessa questão da guerra tarifária. Então é muito importante a gente ficar de olho, porque se dependendo da coisa, né, a gente pode entrar em caráter excepcional aí no fim de semana mesmo, mas eu acho que para segunda-feira a gente tem informação fresquinha, né? Então eu desejo a você aí um bom fim de semana, muito obrigado aqui pela sua participação brilhante como sempre e nos vemos de novo na segunda-feira. Obrigado, Paulo. Até segunda. E me cobra da gente falar um pouquinho sobre Índia e Paquistão, uma atualização da questão do Oriente Médio também e da própria guerra da Ucrânia. Vamos ver se segunda-feira a gente atualiza a audiência sobre esses conflitos. É importante, né? Porque o que acontece lá pode afetar diretamente aqui no Brasil, né? Ou seja, os caras estão tensos ali na Índia e Paquistão, mas o Paquistão não leva muita vantagem não, né, Gerson? Ali a vantagem está toda com a Índia. Porém, os dois empatam em armamentos nucleares. Então, isso é um pequeno spoiler aqui para segunda-feira e a gente conversa sobre isso depois do fim de semana. Forte abraço e até lá. E nós ficamos por aqui com esse programa de hoje. Espero que você tenha gostado bastante. Se sim, nos dê um like, compartilhe e o mais importante, se inscreva em nosso canal. Precisamos crescer cada vez mais e está dando super certo. Se inscreva, confira a sua inscrição, se ainda está valendo. Se ainda não tiver, clica ali, é só apertar o botão. É muito simples, não gasta nenhuma caloria. É muito simples. Muitíssimo obrigado e nos vemos de novo na segunda-feira, se Deus quiser. Um bom fim de semana e até lá.